Mais um vídeo aqui no canal, segundo vídeo. É um tema interessante, que é disciplina, um tema polêmico. Polêmico não pelo sentido da palavra disciplina em si, que é você estar inserido em uma prática, você estar inserido em um propósito, em um querer, em uma meta, né? E em que você condiciona tudo para que aquilo seja realizado. E o caminho que você corre, esse percurso que você se permite, né, estar nele, é o que a gente chama de disciplina. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Então eu determino que eu vou alimentar melhor, vou dormir melhor, vou fazer algumas práticas que me auxiliem a estar mais presente, vou fazer atividade física. E aí você coloca tudo aquilo dentro de um cronograma, seja mental ou seja anotado, e a partir dali você se predispõe a diariamente estar em contato com isso para que você atinja o resultado final, a sua meta ali, o seu número, né, que seja. Então esse caminho seria o que a gente chama de disciplina. E no vídeo anterior eu falei sobre a presença, né? E a disciplina é presença. A disciplina, ela não nos aprisiona, ela nos permite criar uma estrutura, vamos colocar assim, para que a inspiração aconteça, para que aquilo que você está buscando, você possa estar próximo daquilo, né? E assim, a disciplina, ela cria forma nas coisas, as coisas tomam forma a partir da disciplina, e isso eu acho mais interessante falar assim. E assim, sem a forma, o tempo nos escapa. E aí, assim, se eu falei, eu queria, por exemplo, né, ler um livro, eu vou até mudar o exemplo, eu quero ler um livro dentro de um mês. Se isso não vai tomando forma, o livro vai ficando parado ali e eu não consigo finalizar essa leitura no prazo que eu determinei ali de um mês. Prazo é interessante? Sim, é interessante. Igual eu falei em relação à questão do mundo dos negócios, né? Vamos colocar assim. O mundo dos negócios, empreender, ele requer prazo. Um prazo para você começar, um prazo para você passar por aquele processo de aprendizado ou de implantação, e um prazo também como se fosse um limite para você fazer uma avaliação de onde você está. O prazo não quer dizer que seja algo engessado, então se naquele período que eu estabeleci eu não conseguir, está tudo arruinado, está tudo acabado. Depende do contexto, depende do que você está colocando um prazo. E assim, penso eu que a gente tem que ter mais leveza na vida. Então, esse prazo, ele não pode ser algo que nos aprisiona, assim como a disciplina. Se a disciplina nos aprisionar, será que seria disciplina mesmo? Não seria sofrimento, não seria repetição de processos, repetição de situações em que não podia faltar uma falha nossa, né? É engraçado, estava gravando o vídeo aqui e a campainha tocou. Mas essas coisas acontecem, né, na nossa rotina de disciplina. Coisas que às vezes podem tirar o nosso foco, coisas que às vezes podem tirar a gente dali daquele caminho ali que a gente deseja traçar. Mas é justamente a disciplina que nos permite retomar, nos permite parar e pensar, não, o que eu quero? Eu quero aquilo. Então, através dela, eu vou de encontro àquilo que eu quero. E assim, no yoga, tem tem um termo que chama tapas, que seria o fogo da prática. O que é o fogo da prática? Eu estou fazendo uma respiração intensa, eu estou fazendo uma postura intensa, aquilo que me remete a estar muito presente no meu corpo para poder conseguir concluir aquilo. Então, uma respiração potente, uma prática, um asana, né, que seria uma postura ali em que você tem que se manter no equilíbrio, tem que se manter naquela postura, tem que se manter naquela repetição. Aquilo te gera um calor, muitas das vezes até mesmo um suor. Esse suor a gente chama de tapas, que é esse fogo, né? E é ele que transforma a nossa vontade em ação. E é nisso que eu linko
a ideia da yoga com a disciplina e com o empreender. Quando a gente tem intenção, quando a gente tem propósito, quando a gente tem disciplina em relação àquilo que a gente deseja, a gente consegue gerar esse calor e, através desse calor, o movimento para ir de encontro àquilo que a gente quer. Perdão. E assim, penso eu que a disciplina é algo que não nos prende, igual eu falei anteriormente. Na verdade, ela nos liberta e nos permite estar não distraído daquilo que é o essencial. Voltemos ao exemplo do livro. Se eu estou disciplinado com a leitura, se eu acredito que 1, 2 páginas por dia vão me deixar mais próximo daquele objetivo final, que é ler um livro, e aí eu disse do prazo, mas a gente não se apega ao prazo, porque eu quero ter uma satisfação na leitura do livro, mas eu não vou ter só a satisfação pela leitura em si, mas eu vou ter a satisfação pela disciplina de todo dia estar ali presente, seja num horário, ou seja num turno, ou seja a hora que der, vamos colocar assim, eu estiver presente e lendo ele. O fato de estar disciplinado na leitura é o que vai fazer com que a leitura se torne prazerosa para mim. Tem a frase de um yogi que fala o seguinte: a disciplina, você só vai ter disciplina quando a disciplina vencer você. Ou seja, às vezes eu fico na luta, não, hoje eu não vou ler, não, hoje eu não vou fazer aquilo, hoje eu não vou fazer minha atividade física, enfim, hoje eu não vou estudar, enfim, o que seja. Quando você começa a ver que aquilo faz parte da sua rotina, que aquilo está presente no seu dia a dia, quer dizer que a disciplina ganhou de você. Então você faz aquilo, entre aspas, como se fosse automaticamente. E eu coloco automático em aspas, entre aspas, porque assim, a gente não quer viver no automático, a gente quer viver na presença. Mas é aquela questão de que esse automático em que você conseguiu interiorizar aquilo e colocar aquilo como sendo a sua realidade. A disciplina é isso. A partir do momento em que você coloca a disciplina como sendo a sua realidade, você pode conquistar muitas coisas na vida. Então é isso. Respondendo à pergunta se disciplina é liberdade, ao meu ver e dentro de tudo que eu aprendi, sim, é liberdade.